e transformar a minha vida. Glória a Deus. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo, se liga. Nós temos falado nos domingos à noite sobre essa realidade de que tudo na nossa vida tem um ponto de partida e especificamente o nosso objetivo é olharmos para o ponto de partida da sua fé, porque quando você olha para como você começou a sua fé e onde você está hoje na sua fé, pode responder algumas perguntas importantes para você, nesses dias, nesse momento que você está vivendo, poder se reposicionar de maneira firme. Eu creio que desde que essa igreja começou, Deus tem colocado isso no meu coração, e eu não canso de compartilhar com a igreja, que nós não estamos aqui, não podemos estar aqui para sermos mais uma igreja onde nós nos reunimos com certa frequência, e tradicionalmente nos acostumamos com certos rituais, com certos ritos, e faz parte, né, da nossa semana, da nossa agenda. Não, nós queremos muito ter um relacionamento real com o nosso Deus. Posso ouvir um amém bem alto? E se você quer esse relacionamento real, obviamente, você precisa repensar em como você recebeu os princípios de fé que você hoje tem no seu coração. E o que a gente tem falado foi que em algum momento na sua vida você foi apresentado à fé. E não apenas a fé evangélica, cristã, na igreja, mas é como que Deus se relaciona com você. O que a gente tem apontado, que talvez na sua infância, principalmente os seus pais, ou quem fosse o responsável por você, disse assim, olha, você deve acreditar nisso. É isso que nós acreditamos e é nisso que você deve acreditar também. Como a mãe que coloca o seu filho naquela cadeirinha, pega a comidinha na colher e bota na boca, e a criança não tem muita opção. Em geral, quando ela fecha a boca, em algum momento ela vai precisar comer, não tem jeito, né? É o alimento que ela recebe, ela não discute. Claro que eu acredito em Papai Noel, quando essa criança, você acredita no coelhinho da Páscoa, e também acredita em Jesus. Quando a criança, a gente aprende isso tudo, e muitas vezes, à medida que nós crescemos, a nossa fé não amadurece como a nossa visão sobre o restante das coisas da vida. Você deixou de acreditar em Papai Noel, eu acho que quase todo mundo aqui, né? Em algum momento, ou no coelhinho da Páscoa, e você continua acreditando em Jesus, e à medida que o tempo passou, você tinha recebido aqueles princípios, e a vida começou a mostrar uma outra realidade para você, diferente daquela que você tinha aprendido. E o que provocou em você, em mim, em todos nós, eu acho que na grande maioria aqui, alguns questionamentos. Quando a realidade na sua frente não era nem um pouco compatível ao que Deus dizia que deveria ser, ao que a palavra estava prometendo para você. E você podia das duas, ou você podia se agarrar fortemente de, eu vou acreditar, não importa o que acontecer, eu vou ficar até o final. E quando alguém chegava e disse, mas cara, você sendo crente, você não acredita assim, assado, por que está acontecendo isso? E você, não, eu não quero ouvir, eu não quero saber, simplesmente eu vou agarrar aqui no que eu creio. Ou você, como talvez a maioria, tenha pensado assim, realmente eu não sei o que fazer, porque diante dessa realidade, o que a palavra de Deus diz, existe um abismo muito grande. Eu não sei mais como eu consigo acreditar propriamente. E a nossa proposta nesses domingos é fazer uma pergunta para você, como seria se você começasse outra vez, mas agora de um ponto de partida adulto, maduro,
não apenas com aquilo que você sempre aprendeu até hoje, mas respondendo questões e perguntas que você faz na sua vida de uma maneira um pouco mais madura, para que você tenha uma compreensão real, nova, fresca hoje. E a gente começou a falar disso já há algumas semanas. Se você não estava aqui, queria recomendar que você depois entrasse no site da igreja, igrejadejacarepaguá.com, você vai encontrar essas mensagens lá. Em breve a gente vai dar uma reorganizada e deixar ainda mais claro, mais fácil para você, mas se você procurar, você vai encontrar. E finalmente, na semana passada, a gente propriamente entrou na história da nossa fé, apontamos para Abraão. Abraão é o patriarca não apenas do povo judeu, não apenas da religião judaica, até mesmo aponta um pouco para a religião cristã, mas até mesmo de outros povos, ideias, ideologias e religiões, como, por exemplo, o islamismo também. E nós chegamos à conclusão de que, a partir de Abraão, todos nós começamos, Deus começou, na verdade, em Abraão, um novo tempo para a humanidade. Eu usei como exemplo para você, Deus tendo que resgatar o homem como alguém que pula, né, num oceano cheio de lama, cheio de sujeira, mas que ele precisou tomar essa decisão para nos tirar de lá, para nos salvar. E ele tomou essa decisão e ele o fez. Ele começa a partir de Abraão. E hoje nós estamos aqui muitos milhares de anos depois de Abraão, e nós olhamos lá para trás e fica preservado um registro histórico e também espiritual de como Deus trata com o homem. E você poderia falar de muitas outras coisas, mas você sempre ia ter que esbarrar nisso aqui, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 15, que Abraão creu no Senhor, confiou no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E em geral a gente passa por esse versículo e continua lendo, mas se a gente parar um pouquinho nele e analisar, a gente vai chegar à conclusão que a maneira como Deus aceitou Abraão e o chamou de justo, porque Deus é o único que pode fazer essa classificação, se você é um justo ou se você é um pecador. Ele é o único que pode propriamente rotular você de maneira correta. Ou você é um pecador, ou você é um justo. E Deus dá para Abraão esse presente maravilhoso. Você é declarado justo. Com base em quê? O que ele fez? A Bíblia diz que ele apenas creu em Deus. E a pergunta que eu deixei no domingo passado, se você estava aqui, talvez você lembre, se não eu vou lembrar você, é que eu queria que você perguntasse, a gente pediu que nos PGs isso acontecesse. No final desse encontro eu vou deixar mais uma pergunta para você, porque a minha intenção não é que você responda de maneira teológica, como você sabe que a resposta é a certa, mas que você pense na sua verdade, em como você até hoje creu. E a minha pergunta foi: qual alternativa reflete melhor a sua maneira de pensar? Deus me aceita com base na minha origem? Quem foram os meus pais? Qual é a minha linhagem? Ou Deus me aceita com base no meu comportamento? Ou seja, se eu agradá-lo, Ele me aceita. Se eu não agradá-lo, Ele vai ter que me rejeitar. Ou será que é pela minha fé? Deus me aceita meramente porque eu creio, porque eu confio nele. E Ele não exige muito mais de mim, mas Ele espera que eu confie nele. Ou será que é uma combinação de alguma dessas coisas? E foi o que a gente tratou na semana passada. Eu não sei como é que você respondeu essa pergunta, mas a maneira como você respondeu vai te reposicionar e vai fazer você pensar. E aqui vai um chute, né, que eu vou dar. Eu acho que a maioria de nós, se eu puder chutar, né, a maioria de nós tem mais ou menos uma mentalidade parecida. Nós todos queremos acreditar, queremos muito acreditar que Deus nos aceita simplesmente porque Ele nos ama muito e porque nós resolvemos crer nele. Como está em Efésios no capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Nós acreditamos, nós concordamos, mas existe algo em nós que briga dentro de nós e pensa: não pode ser só isso, deve ter mais alguma coisa. E a razão da gente estar estudando isso é justamente para que você se pergunte e descubra com base na palavra. Não com base no que você acha, no que você pensa, no que alguém pregou para você, mas no que a palavra realmente diz.
E nós queremos muito isso, mas em geral nós somos sempre puxados de volta para aquela posição onde eu tenho que fazer alguma coisa para merecer algo de Deus. Eu preciso fazer a minha parte para ser realmente abençoado, aceito e justificado por Deus. E cada vez mais que a gente vai caminhar, mais essa questão vai se tornar apertada para você. Mas isso é bom, porque vai ser o Espírito Santo que vai dar essa clareza ao nosso coração. Amém, queridos? Quantos estão acordados aí? Digam aleluia. Vamos orar nesse momento, pedir ao Espírito que fale conosco. Você pode liberar a sua fé comigo nesse momento? Pai, muito obrigado por essa noite. Nós temos, meu Pai, o prazer e a alegria de hoje estarmos juntos aqui e o Senhor está aqui em nosso meio, o Teu Espírito está presente aqui. E nós, meu Pai, queremos nos render completamente a Ti. Começando aqui por mim, Senhor, eu não posso, não quero e nem deveria falar apenas do que eu penso, do que eu acho, mas eu quero ser um instrumento Teu, nada de mim, tudo de Ti, para que toda a glória seja Tua, Senhor. E para que todos nós realmente sejamos tocados, abençoados, desafiados, transformados dentro de nós. Nós, meu Pai, nos abrimos para Ti. Que essa seja uma noite marcante, que seja uma noite de renovação e de mudança dentro de nós. Que a Tua palavra hoje provoque em nós uma decisão que vai permanecer e vai dar muito fruto na nossa vida. Nós Te damos toda a glória em nome de Jesus e que a igreja diga amém. Hoje eu quero falar com você, ainda dentro desse contexto, sobre o papel das regras ou a questão das regras. Existem regras na sua vida hoje, em vários níveis, em vários planos, em várias esferas da sua vida. Obviamente não dá para viver sem algum tipo de regra, mas analisando do ponto de vista espiritual, ou melhor até religioso, todas as religiões também têm as suas regras, todas, sem exceção. Não existe nenhuma religião que funcionaria ou poderia ser sequer difundida se não houvesse princípios, regras. E nós reconhecemos algumas delas. Se você procurar, você vai encontrar os 5 pilares do islamismo, ou da religião dos muçulmanos, né? Os 10 mandamentos são um conjunto de regras famosíssimo do cristianismo e principalmente do judaísmo. O Sermão da Montanha também é Jesus dando uma lista importante de comportamentos que se espera de alguém que está no reino de Deus. Os budistas têm princípios, como eles chamam. Outras religiões também sectárias vão trazer regras muito radicais, muito fortes, e muitas outras que você poderia citar. O que você não vai encontrar é algum grupo que consiga sobreviver, alguma civilização que consiga permanecer sem regras. Regras são muito importantes. Mas a pergunta é, como é que isso se aplica na vida de um cristão do Novo Testamento, que nasceu de novo, que em Cristo foi lavado? E agora, se em Cristo, pensa comigo aqui, o pecado foi aniquilado, se em Cristo verdadeiramente o preço foi pago, e a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, qual deve ser realmente a nossa preocupação em seguirmos regras? Será que isso é tão importante? Bom, eu já vou responder para você, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo e outros que escrevem vão o tempo todo apontar para responsabilidades que nós temos de cumprir mandamentos, de sermos sérios na nossa conduta. A questão não é se regras são importantes, todo mundo vai concordar que são. Não funcionaria de jeito nenhum a anarquia, a vida sem governo, a vida sem regras, sem algum tipo de regulamento, não ia dar certo, alguém ia sofrer, ou você ou alguém que você ama, né? Não teria como, a regra serve para nos proteger, as regras são muito importantes. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, e melhor ainda, o que podem fazer com você e que não devem, não podem fazer com você, para que você seja protegido, é muito importante que isso exista. A questão é, como que isso aplica no meu relacionamento com Deus? Como que se aplica no reino de Deus? Como isso se aplica no meu relacionamento com você, na medida que Deus exige algo de mim? Como eu disse para você, toda religião tem isso. E toda religião produz culpa. Porque quando você não cumpre a regra,
obviamente você vai sofrer consequências daquilo, e quando não sofre, a expectativa do sofrimento, ou seja, a culpa que é gerada, também é extremamente doloroso. E as religiões que mais funcionam, e mais são difundidas, e mais dão certo, são as que mais produzem culpa. Nesse momento, enquanto eu estou falando com você, outras igrejas evangélicas e outras religiões estão reunidas e muita culpa está sendo pregada. E as pessoas saem felizes da vida. O culto foi uma benção. Por quê? Porque eu estou péssimo. Estou me sentindo extremamente condenado. O pastor falou as coisas que eu tinha que ouvir mesmo, deu aquelas cajadadas fortes. Você vai mudar? Não sei. Mas pelo menos eu sei que foi bom o negócio. Isso está acontecendo em todo lugar, em tudo que você puder imaginar. E eu digo para você, eu creio de todo o meu coração, baseado no ministério do próprio Senhor Jesus, que condenação não funciona, ninguém muda por causa de condenação, mas ainda assim é extremamente familiar, acontece o tempo todo. Que alguém fale algo com você para fazer você se sentir mal, na expectativa de que isso mude você. E nós fazemos isso conosco. Culpa está totalmente ligado, envolvido com religião, está seriamente ligado na questão das regras. E cá entre nós, esse é o motivo porque você e eu, ou qualquer outra pessoa, um dia se rebela contra uma liderança, contra um princípio, contra uma igreja, contra uma religião. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais ficar. Por quê? A gente nunca vai dizer, mas as regras foram muito fortes, foram muito difíceis, foram talvez impossíveis de se cumprir. Alguns vão dar desculpa de que foi outra coisa. Eu fui ofendido, não me trataram propriamente, mas na verdade, no fundo, ela não conseguia se encontrar naquilo, não conseguia ter realidade, identidade, porque não conseguia cumprir o que era pedido dela. E apenas para a gente tentar pensar a respeito disso, eu fiz isso só por diversão, mas vai funcionar para mim e para você. Aliás, antes de colocar, eu queria falar isso para você, que todas as regras na sua vida pressupõem um relacionamento. Só pode haver regras porque alguém está ditando essas regras, e alguém vai obedecê-las, e quando isso acontece, um relacionamento acontece. Em alguns casos, as regras vão acontecer porque um relacionamento já existe. Em outros casos, o relacionamento começa a partir das regras. As regras são obedecidas, são concordadas, são cumpridas, e então, a partir daí, o relacionamento acontece. Quando você se casa, você assina um compromisso matrimonial, e quando você está aí fazendo isso, embora a gente não goste muito desse nome, nós estamos assinando um contrato, onde nós estamos nos responsabilizando a cumprir algumas regras. E agora o relacionamento propriamente pode começar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. Em outros casos você vai encontrar algo parecido, mas um muito popular, e foi o que eu coloquei para você, eu coloquei 3 categorias aqui, e a primeira de todas é o modelo familiar. Aqui são categorias de tipos de sistemas de regras. O modelo familiar é muito interessante, você obviamente está bem habituado com ele. Seja você filho, seja você pai ou mãe. No seu ambiente familiar existem regras. Se você é filho, você só cumpre as regras, ou precisa cumprir as regras. Se você é pai, mãe, você também tem regras a cumprir, mas em geral você é quem dita as regras. Você determina como elas vão acontecer na sua casa. Você escolhe, o que vai ser prioridade. Aqui em casa é assim. Aqui em casa as pessoas fazem desse jeito. Você é dessa família, você nasceu nessa família, e isso é que é legal no modelo familiar. Você não pega os seus filhos e diz assim, bom, agora você vai ter oportunidade, eu vou mostrar para você o regulamento. Depois que você cumprir, aí você se torna nosso filho. Não, você já é filho, você já está na família, então aqui está a maneira como a gente vai se tratar. Aqui está o modelo familiar de regras na nossa casa. As regras acontecem porque ele já é da família, não para se tornar membro da família. Quem entendeu isso aqui, diga amém. O que é muito legal no modelo familiar é que você só pode ditar regras, e você só dita regras para os seus próprios filhos. Eu sei que tem filhos de outras pessoas para as quais você gostaria muito de ditar regras, obviamente, o exemplo que eu dou normalmente é que deve ter algum vizinho seu lá que você queria botar de castigo. Olha, você está de castigo.
Você vai ter que ficar na sua casa até a gente se mudar. Quando a gente se mudar, você pode sair. Não, ou então você liga lá para a casa do seu vizinho, posso falar com a sua filha? Pode. Vem cá, você já fez seu dever hoje? O que você está fazendo acordado até essa hora? Como é que vai ser? Amanhã você tem que acordar cedo. Não, você nunca faz isso, por quê? Não é seu filho. Obviamente não é uma responsabilidade que você tem, mas você tem uma grande responsabilidade, e você o faz para proteger, e você faz porque você ama os da sua casa, os seus filhos. Então, o modelo familiar, os pais ditam regras para os seus filhos, não para que se tornem filhos, mas porque já são filhos. O outro modelo, também clássico, comum, é o modelo contratual. Não se liga nesses nomes, porque eu que inventei. Você não precisa se preocupar, tá? Eu tenho certeza que você deve ter nomes até melhores para isso aqui. O modelo contratual exige um contrato, ou seja, exige uma concordância de duas partes. Nós vamos colocar regras. Se você quiser fazer parte do grupo, você tem que cumprir as regras. Ou seja, se você quer entrar para o clube, assina aqui esse compromisso, e aqui estão as regras. Se você cumpri-las, agora você pode fazer parte. Se você não cumpri-las, ainda que você tenha entrado e assinado, mas não cumpriu, está fora, sai. Não vai poder permanecer, porque a condição para você permanecer são as regras. Então é um modelo diferente. Ele acontece quando você vai trabalhar e o seu empregador coloca lá algo para você assinar. Você precisa cumprir aquelas responsabilidades. No momento em que você não cumpre, porque você assinou, você concordou, e você não cumpriu, então você é mandado embora. É meramente isso, nós temos uma responsabilidade de cumprir o que está ali escrito, então alguém assina, dando essa concordância, e esse é um outro modelo. E aqui eu botei isso só para zoar mesmo com você. O terceiro é o modelo residencial, que é o modelo da reunião de condomínio. Tem regra lá? Tem. Mas é uma confusão, né? Você nunca sabe exatamente onde você está, o que você pode, o que você não pode. Em geral, você faz o que você quer, ninguém pode te tirar fora da sua casa, mas podem arrumar um jeito de fazer você querer mudar dali, né? Você pode, como acontecia no lugar que eu morava, às vezes o vizinho queria dar uma festa de sábado para domingo para ir até a madrugada inteira com música alta, e curiosamente ele apontava a caixa de som para a nossa janela, na hora que a gente ia dormir. Era muito interessante. Nós temos um imenso amor por aquelas pessoas. Não entendi a risada, mas e a gente pode tirar eles? Não, a gente não pode tirar eles. A gente tem que aceitá-lo, mas a convivência fica um pouco comprometida, porque embora as regras não cumpridas não vão significar um corte, não vão significar um afastamento, vão significar em algum nível que não vai funcionar propriamente aquele relacionamento. Mas todas as regras pressupõem relacionamento. Em algum nível há um relacionamento quando regras existem. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então o que eu queria que você hoje analisasse junto comigo é esse documento, que não é o primeiro, é um dos primeiros conjuntos de regras historicamente confirmados. É muito interessante, os 10 mandamentos são citados no Alcorão também, dos muçulmanos, inclusive o nome de Moisés. Isso você vai ter que pesquisar por você mesmo, essa é a minha pesquisa. Ali aparece mais do que qualquer outro nome no livro dos muçulmanos, que não tem nada com Moisés. É o nome que mais aparece lá, né? Porque ele é uma referência, e principalmente por causa desse documento de 1500 anos antes de Cristo. Eu vou pedir uma coisa com muito carinho. Eu estou ouvindo algumas crianças, ou uma criança que equivale talvez por outras, né, falando. Eu peço com todo amor aos pais, né, se for possível, não deixe seu filho distrair ninguém. Se precisar, saia um pouquinho. Eu tenho o maior cuidado de falar isso, porque eu não queria que você ficasse ofendido. Mas quando você sabe que esse momento é muito importante aqui, diga amém. Eu peço com esse amor. Queridos, esse documento foi preservado até os dias de hoje, para mim e para você, e ele tem obviamente um propósito. Ele não embora nós saibamos que em Cristo, por causa do sangue de Jesus, tudo que a lei poderia provocar hoje, por causa do pecado, por causa do peso do pecado, graças a Deus, em Cristo nós somos livres. Mas Jesus cita isso aqui é importante. E eu queria só apontar para você como que isso se aplica para nós.
Eu não sei se eu já preguei antes sobre os 10 mandamentos, eu penso que se eu preguei deve ter sido uma citação rápida, não falei propriamente de todos eles. Eu acho fantástico a maneira como Deus estabeleceu. Cada dia eu fico mais espantado com a clareza como Deus estabelece os 10 mandamentos. E o curioso sobre os 10 mandamentos é que ninguém sabe os 10 mandamentos. Se eu perguntar aqui, quem conhece os 10 de cor? Talvez uma pessoa levante a mão, porque é aquela pessoa sempre chata que tem no grupo. Ela quer aparecer, eu sei. Então, se for você, não levanta a mão, porque vai pegar mal para você. Mas, em geral, ninguém sabe. Você sabe 2. Quais são? E... esses 2 todo mundo conhece. Não matarás e não adulterarás. E nisso você pensa, eu estou bem. Eu estou legal porque eu tenho cumprido esses 2 muito bem. Mas tem outros. E outra coisa sobre os 10 mandamentos é que muita gente nem sabe onde está na Bíblia. Agora eu sei que muitos aqui devem saber, mas para todo mundo ficar sabendo e você não ter mais dúvidas, se alguém perguntar, porque às vezes isso acontece, né? Esse negócio de 10 mandamentos, não, está na Bíblia. Não, cadê que está na Bíblia? Você pega a Bíblia, está aqui. Onde? Aí você olha para a Bíblia, fica folheando, está aqui, em algum lugar. Então, para quem não sabe, os que sabem vão me ajudar. Diga comigo bem alto, Êxodo 20. Mais uma vez, bem forte. Muito bem. Que bom que você veio hoje, já valeu a pena, né? Você já vai guardar um princípio, ou seja, você vai saber mais do que um mandamento, possivelmente, e vai lembrar onde está, porque todo mundo sabe que os 10 mandamentos na Bíblia ficam em... Muito bom. Abra lá então em Êxodo no capítulo 20. E antes de propriamente a gente entrar, e eu não vou ler todos eles com você, na verdade a minha intenção hoje é falar do prelúdio aos 10 mandamentos, do prefácio, do que Moisés, melhor dizendo, Deus, através de Moisés, fala ao povo, antes de estabelecer qualquer uma das suas leis. Mas para a gente chegar lá, lembra que semana passada a gente falou de Abraão? Abraão, ele é o iniciador de todo esse processo. Deus fala com ele e faz uma promessa a Abraão: você vai ser pai de muitas nações. Isso realmente se cumpriu. Muitas nações. Só que naquele momento nada podia estar mais longe da realidade. Abraão não tinha nenhum filho. E o tempo passou e ele não tinha filho. E pela lógica a gente entende porque ele já era velho e sua esposa era estéril. E ela já era estéril quando era nova. Não tinha como ter filho. Então na humanidade falando, a gente sabe, a gente está falando de uma situação que é um caso perdido. E o tempo ia passando. E aquilo que Deus tinha falado cada vez ficava mais distante da verdade para ele, para Abraão, né? Pelo menos na sua mente, ele poderia questionar: será que vai acontecer mesmo? Porque Deus falou que vai fazer, mas não acontece nada. Essa é uma crise que o crente tem. Deus falou que vai acontecer, mas eu não estou vendo. A realidade é muito diferente do que Deus falou. E Sara, no meio do caminho, chega para Abraão e fala: olha só, a gente não está conseguindo, não tem jeito. Vamos ser realistas, você já é um homem idoso. Talvez ainda não era impotente, porque ele tem um filho, daqui a pouco com a escrava. Mas ela olha para si mesma e fala: não tem como. Então tem a minha escrava aqui. Sei lá, né? Vai lá. E aí quando nascer a criança, se torna meu filho, porque é minha escrava, então agora... E pronto, a gente está resolvido o nosso problema. Eu tenho um filho. E Abraão vai lá, se deita com Agar, tem um filho, o nome dele é Ismael. E mais tarde, Sara vem a ficar grávida, tem um filho também, o nome dele é Isaac. E Abraão, que não tinha nenhum, agora tem 2 filhos. E cada um deles aponta para uma vertente religiosa diferente. Ismael, para os muçulmanos, para os árabes, é o filho da promessa. Enquanto para os judeus e cristãos, Isaac é o filho da promessa. E o que vem em seguida é que Isaac tem 2 filhos, um deles se chama Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Esses 12 são aqueles que mais tarde vão se tornar as 12 tribos de Israel, para quem não sabia, né? E um deles, muito importante, é José.
E José, ainda na sua adolescência, seus irmãos não gostavam dele, porque ele era o querido do papai. O pai deu a ele uma túnica colorida, e aquilo trouxe uma grande inveja, e eles venderam José para o Egito, e José vai para o Egito, e lá se torna um escravo, e o tempo passa, e no Egito José vem a se tornar o primeiro ministro do Egito. A posição mais importante no maior império que existia naquele tempo. Agora esse hebreu, José, está ali. E quem ficou em casa? Seu pai, seus irmãos, agora estão crescendo, a família está ficando cada vez maior, até que chega um momento em que há uma grande fome naquela região, em toda aquela área, e não há fome, não há alimento em lugar nenhum, com exceção do Egito. O Egito tem muito alimento. O que José faz? Manda um e-mail para todos os seus irmãos e para o seu pai, e fala para eles: vem para cá, porque aqui tem comida. Toda a família vem, e aquela família grande vai para o Egito. E lá no Egito, eles permanecem e vão se tornando uma nação. E cada vez ficam maiores, tão grandes, que os egípcios começam a ficar preocupados. Falam para Faraó: são tantos, daqui a pouco vão ser mais do que a gente. Então eles começam a escravizar os israelitas. Aqueles que eram uma família que agora se tornou uma grande nação, que se torna uma nação de escravos. Quando Moisés aparece no cenário, são 2 milhões de pessoas aproximadamente. Escravos, por 400 anos. Eu queria que você parasse só alguns segundos e pensasse: 400 anos de realidade escrava, de escravidão. Geração após geração se acostumou a uma realidade onde eles são propriedade de outras pessoas. É isso que eles viviam. E à medida que o tempo passava, eles iam se distanciando daquela verdade que foi um dia contada para eles, que existiu o Abraão. Nosso grande pai, que estava lá atrás, teve um encontro com Deus, recebeu uma promessa de Deus. Qual foi a promessa? Talvez na reunião de escola dominical com as crianças, o professor dizia: olha, mais uma vez eu quero lembrar vocês que nós temos uma promessa de Deus, onde lá atrás ele falou com Abraão que nós seríamos uma grande nação. E talvez uma das crianças levantasse a mão: pois não, mas a gente, essa nação, nós somos escravos. É verdade, mas ela não fica preocupada, porque Deus falou que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Sim, o que você quer? Nós somos escravos. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade. É verdade. É triste, mas a realidade que nós estamos vendo está muito distante daquilo que Deus tinha falado que ia acontecer. Deus prometeu algo, mas o que eu estou vendo é muito antes disso. E aí do nada Deus manda um homem chamado Moisés. 400 anos. E Moisés vai até Faraó e diz: deixa o meu povo sair. E Faraó diz: não. E a partir daí a natureza entra em colapso, vira de cabeça para baixo, e a água é poluída, e rãs, e piolhos, e todo tipo de praga nas plantações, nas pessoas, úlceras. No final das contas, trevas em todo lugar. E antes da última praga ser propriamente colocada sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos, Deus fala algo. Talvez pela primeira vez ele usa o profeta Moisés para falar com o seu povo, com o povo de Israel. E é muito interessante. Preste atenção. E Deus fala para Moisés naquela noite, antes da última praga ser proferida, ele diz assim: eu quero que você diga para o meu povo uma coisa. O que é, Senhor? E Moisés chega até o povo: Deus quer uma coisa de vocês. O que? Deus quer que vocês confiem nele. Apenas isso, só isso. Então hoje vocês vão pegar um cordeiro e vão matá-lo, o que eles faziam com alguma frequência, e vão fazer uma grande refeição, o que também eles faziam com alguma frequência, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar na porta, nos umbrais da porta, nos lados da porta de vocês, porque amanhã nós vamos todos sair desse lugar do Egito. Como é que é, Moisés? É isso mesmo, Deus quer que vocês confiem nele. Mas passar sangue, confie em Deus.
Mas o que vai adiantar? Deus está dizendo, confia em mim. Mas a gente está aqui há 400 anos, você vai falando que amanhã a gente vai sair, não vejo como. Confia em mim. E naquela noite a maioria dos egípcios dos judeus fizeram isso, dos israelitas. Colocaram sangue sobre as suas portas e a partir dali, depois daquela noite, o anjo da morte, naquela noite vem o destruidor e ele passa por toda aquela terra. E onde não há sangue sobre as portas, ele traz destruição. Mas quando ele se encontra com o sangue do cordeiro, ele não pode entrar. No dia seguinte, Faraó, depois de tanta praga, depois de tanta destruição, diz para Moisés, vai embora, leva o teu povo, leva tudo que é de vocês, leva tudo que é nosso se precisar, mas vai embora. E Moisés vai com o seu povo, aquele povo sai dali, imagina a alegria, o êxtase, 400 anos de escravidão e hoje não mais, nós estamos livres. E eles começam uma caminhada 21 dias depois, 3 semanas depois eles estão ao pé do Monte Sinai. E Deus vai finalmente dizer para eles como vai acontecer esse relacionamento entre ele, Deus, e eles, povo. Êxodo, capítulo 20, no versículo 1. Diz assim, então falou Deus, todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Diga bem forte comigo, eu sou o Senhor teu Deus. Ao que talvez os israelitas perguntassem, é mesmo? Você, o Senhor, é o nosso Deus? Quando foi que isso aconteceu? Nós nem sabíamos que nós tínhamos um Deus. Quando foi que isso se tornou nosso? Como é que a gente pode realmente ter posse de um Deus? Como é que nós podemos realmente chamá-lo de nosso Deus? Porque a gente não fez nada para merecer isso. Pelo contrário. Nós nem sabíamos que havia condição disso acontecer. O Senhor é nosso Deus? Sou. Mas o que a gente fez? A gente estava escravo esse tempo todo, e agora a gente saiu por causa da sua mão poderosa, e agora o Senhor está dizendo que você é nosso Deus. E ele continua, que te tirei da servidão do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Em outras palavras, eu sou o Deus de vocês. E vocês não fizeram nada para isso, mas eu fiz algo muito grande. Eu fiz isso, eu tirei vocês do Egito, quando vocês não tinham mais esperança. Quando a lembrança de Abraão na mente de vocês era meramente um conto de fadas que vocês contavam para os seus filhos, para ver se eles poderiam propriamente crer e confiar, e realmente ter algum tipo de esperança, mas não havia mais esperança, e eu vim, e com mão poderosa resgatei, tirei todo o meu povo do Egito, e hoje vocês estão aqui, e antes de eu falar qualquer outra coisa, eu quero que isso esteja bem firme, bem estabelecido. Vocês não fizeram nada em relação a isso, mas eu sou de vocês. Eu pertenço a vocês. E vocês pertencem a mim. Nós temos um relacionamento. O que é importante saber é que antes de eu pedir qualquer coisa a vocês, eu quero que vocês saibam que nós já temos um relacionamento. Antes de eu começar a exigir que vocês façam alguma coisa, antes do primeiro não farás, não terás, não porás, não faz, seja o que for, antes de qualquer uma dessas coisas, eu quero que vocês saibam que eu sou de vocês e vocês são meus. Imagina o que isso pode ter significado para aquele povo. Porque agora Deus vai falar o seu primeiro mandamento. Primeiro mandamento dele. Qual vai ser? Lembra que o que ele falou lá atrás é o que eu queria, inclusive, que você guardasse no seu espírito, no seu coração. Quando Deus tira eles do Egito, a única coisa que ele pede é isso: confia em mim. Guarda isso, a gente vai daqui a pouquinho falar de novo, antes de você ir embora, voltar a esse assunto. Mas o primeiro mandamento está ali no próximo versículo, e Deus fala assim para o seu povo: não terás outros deuses diante de mim. Sem ser eu, vocês não vão ter outros deuses, só um. Eu sou o Deus de vocês. E aquele povo todo deve ter falado: claro, o senhor não precisa nem pedir isso, é óbvio, não existe outro Deus como o Senhor.
Quem pode se comparar ao Deus de Israel, que nos tirou do Egito, que nos libertou quando nós não tínhamos a menor esperança disso acontecer, e agora nossos filhos têm uma esperança, nós temos um futuro, existe um Deus na nossa vida, existe uma nação para nós nos tornarmos, nós somos uma nação, nós temos uma terra que o Senhor já nos deu. Claro que nós não vamos ter outro Deus, só o Senhor pode ser o nosso Deus. Esse é o primeiro mandamento, e tem uma razão de Deus ter colocado ele lá em cima, deve ter sido mais quebrado por Israel. Esse primeiro mandamento, tudo que você vê na história de Israel, parece que antes de qualquer outra coisa, eles não estão confiando que Deus pode ser o único Deus deles. E apesar disso, à medida que você caminha, lendo o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Gênesis é muito interessante, tranquilo. Êxodo também é um livro tranquilo, bom, você vai entendendo tudo. Inclusive, em Êxodo nós encontramos os 10 mandamentos no capítulo. Muito bem. Quando chega em Levítico, você começa a ficar assim, opa, o que está acontecendo? Em Números, em Deuteronômio, e quando você passa pelos livros históricos, e depois você começa a ver os profetas estão sempre irritados com o povo, eles estão falando em nome de Deus, e eles estão enlouquecidos. Como é que esse povo pode estar tão distante de Deus? O que faz você pensar, Deus está com raiva do povo. Mas não, os profetas de Deus são uma evidência do amor de Deus, de que Deus não vai desistir nunca do seu povo. E tudo que você vê na história do povo de Israel, preste atenção, se você estudar, se você tem algum tempo de igreja, você já deve ter chegado a essa conclusão. Israel foi o povo que, a Bíblia não esconde, eles erram o tempo todo. Eles caem o tempo todo. Eles são incrédulos o tempo todo, eles reclamam o tempo todo, eles estão péssimos o tempo todo. E em nenhum momento Deus diz assim, eu desisto. Em nenhum momento. Mas em todo momento, mesmo que seja através de uma repreensão severa, Deus está dizendo, eu não vou desistir de vocês. O que nos traz para um pensamento de quem faz isso? Quem tem esse modelo de comportamento, que não importa o que o outro faça, não desiste? Um pai, uma mãe, ainda que diga, eu desisti, no fundo não consegue desistir. O que nos faz entender qual é o modelo de sistema de regras que Deus adotou, que não é o contratual, não é o residencial, mas é o familiar. A maneira como Deus tratou o seu povo revela isso. E eu queria que você guardasse isso. Os 10 mandamentos eram uma confirmação e não uma condição do relacionamento de Israel com Deus. Em outras palavras, se vocês cumprirem, ou seja, a condição para nós termos relacionamento é se vocês cumprirem esses mandamentos. Não. Antes de vocês começarem a cumprir, ou seja, os 10 mandamentos vão confirmar o fato de que nós já somos uma família. Assim como os meus filhos nasceram na minha casa e eles vão viver debaixo das minhas regras e da minha esposa. E não é questão, de que eles vão, se eles não cumprirem, vão deixar de ser da família. Não. A confirmação, o fato deles terem essas regras é a confirmação de que eles são filhos. Quem está entendendo aqui? Diga amém. Que bom. Então os 10 mandamentos vão servir para mim e para você nesse sentido. Ou seja, com Deus, relacionamento vem antes das regras. Deus prefere o modelo familiar ao contratual. Ele prefere, e ele, obviamente, a Bíblia deixa muito claro, a maneira como Jesus o apresenta, diz o Pai. Ou seja, ele vem para ser pai, ele vem para ser família, ele não vem para ser patrão, ele não vem para ser general, meramente, ele não vem para ser um senhor apenas, mas ele quer ser seu pai. De maneira que você está na família, e as regras que vêm, as regras que ele coloca sobre você, não são de modo algum para descobrir se você pode ou não pode ser dele, não são uma evidência de que você já pertence a ele. E queridos, eu hoje estou pregando aqui para você, mas nesse púlpito tem muitos outros que você pode vir, outros podem falar outras coisas. E eu não vou discordar deles.
Quando se trata, né, da maravilhosa graça e do amor de Deus, a Bíblia diz que é isso que nos conduz ao arrependimento, é a bondade dele. Quando se trata do cristão ter uma conduta muito importante, né, que você tenha um testemunho, pessoal, eu estou de acordo com todo mundo. A questão não é o que é mais importante, a questão é o que vem primeiro. Com base em quê? Né, se alguém subir aqui e disser para você, olha só gente, não precisa se preocupar com regra nenhuma, não importa, não interessa, porque o sangue de Jesus, por causa do que Ele fez por nós na cruz, você não precisa se preocupar em fazer mais nada, porque Deus vai te amar de qualquer jeito. Eu vou dizer amém. Tem mais, mas é verdade, Ele te ama e pronto. Se alguém chegar aqui e disser para você, queridos, Deus ama você e Ele realmente ama, mas a gente tem que ser muito sério com o nosso comportamento, temos que ser muito sérios em relação à nossa conduta, eu vou aplaudir, vou dizer amém, porque tudo isso está certo. O que a gente às vezes falha em perceber é como uma coisa se baseia na outra, como algo vem primeiro. E antes de Deus estabelecer qualquer regra na sua vida, você precisa entender que você já faz parte, que você não precisa cumprir todas as regras para ser aceito por Ele, mas é porque Ele já te aceitou que essas regras existem para proteger a sua vida, como qualquer pai faz. Se você é um bom pai, você cria regras não para obrigar o seu filho a fazer alguma coisa, não porque você quer puni-lo. Aliás, todo pai que disciplina, não disciplina porque quer dar o troco para o filho. Você fez isso, agora você vai... Não, ele quer muito que o filho cresça, seja abençoado, seja feliz. Ele protege o filho com aquela disciplina. E eu prego a vida inteira que eu creio de todo o meu coração que Deus não é um Deus de castigo. Então entenda quando eu disser o que eu vou dizer agora, porque é apenas para efeito nessa mensagem. Na língua portuguesa isso funciona bem. Eu creio que Deus colocou Israel de castigo algumas vezes. Eu acho que em alguns momentos, porque Ele é um ótimo pai, um excelente pai, Ele dizia assim: 1, 2, Israel não estava nem aí, 3. E pronto, são 70 anos de Babilônia. Porque aquela geração toda tem que sair. E coisas do tipo, e não é porque Deus está dizendo eu cansei de vocês, eu não gosto de vocês, não, é porque eu amo vocês, eu quero proteger vocês, eu tenho um plano para vocês, e a disciplina é para trazer vocês para perto de mim, não para afastá-los, como um bom pai vai fazer com seus filhos. Mas você vai identificar em toda a sua Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a maneira como Deus trata com o homem sempre vai apontar para a realidade de que se você está em Cristo, aliás, a gente nem chegou nisso. Se você creu e confiou em Deus, como Ele pediu, confie em mim, Ele disse, eu sou seu e você é meu. A gente está avançando um pouquinho no horário, eu vou terminar. Então a questão das regras, queridos, em resumo é isso, as regras são uma confirmação e não uma condição do seu relacionamento com Deus. Não é porque você segue que você tem um relacionamento. Não, meus filhos não estão seguindo sempre as minhas regras, mas o relacionamento permanece, como os seus filhos também. O relacionamento vem primeiro. Quem está entendendo, diga amém. A grande pergunta, onde a gente está chegando, é: mas e se isso for um privilégio exclusivo de Israel? Se você lê isso e diz, pastor, isso aqui funciona muito bem, mas eu acho que pode ser que isso aqui seja só para o povo de Israel. E se não funcionar para nós? E se isso não tiver a ver com a gente? E se Deus tiver favoritos? E se Ele tiver realmente escolhido só um povo sobre a terra e dito, vocês, porque creram em mim, porque confiaram em mim, eu vou ser o Deus de vocês. Mas os brasileiros eu não sei. E os americanos também não sei. Europeu nem pensar. Não. Será que Deus realmente tem um grupo privilegiado, predileto sobre a terra? Porque se isso em algum momento passa pela sua cabeça, a gente tem que olhar e tirar essa dúvida, e a maneira como a gente vai olhar é olhando, por exemplo, para o que o próprio Deus falou para Abraão. Na semana passada, como a gente estudou, quando em Gênesis 12 ele diz assim, em ti, Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. Diga todos. Em outras palavras, Abraão, por mais que eu goste muito de você, não termina em você.
Não é só você, não é só a nação que você vai se tornar, não é sequer todas as nações que a partir de você vão surgir, mas é todo mundo, toda a raça humana, sem exceção. Todos podem receber essa bênção, pela mesma maneira como você recebeu, você creu. Em Isaías, no capítulo 49, eu estou sem óculos. Também farei de você uma luz para os gentios. Isso é Deus, através do profeta Isaías, falando com a nação de Israel. Nação de Israel, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Querido, isso é o Antigo Testamento e já é Deus falando o que Ele quer fazer. De maneira que Ele está falando: Israel, meu povo, por mais que eu ame muito você, por mais que eu tenha escolhido vocês, por mais que eu tenha suportado tudo que a gente suportou junto, desde que vocês se tornaram uma nação, e toda aquela peregrinação no deserto, e todas as falhas cometidas, e eu sempre perto, sempre junto, sempre levantando vocês, é mais do que isso. É para vocês serem como uma placa de indicação, como uma luz no meio das trevas que vai apontar para uma direção. E essa direção é a direção da salvação que deve chegar até os confins da terra, para todo homem e toda mulher ter acesso à mesma salvação. Então não é de se admirar que 1500 anos depois das leis serem colocadas, de Deus trazer a lei sobre o seu povo, Jesus apareça no cenário, e antes dele pedir qualquer coisa, antes dele exigir qualquer coisa, antes dele querer qualquer coisa, ele, como aconteceu lá atrás, ele revoluciona toda a natureza. A natureza vira de cabeça para baixo, ele começa a fazer o que ninguém imaginava que era possível. Ele cura as pessoas, cegos começam a enxergar, coxos começam a andar, mudos começam a falar, o vento obedece a sua voz, tempestades são paradas e acalmadas. Ele faz coisas que ninguém nunca poderia imaginar. Os discípulos ficam impressionados, aterrorizados, e aí ele diz: confia em mim. Porque se começou com fé lá em Abraão, e ele confiou em Deus, e continuou com fé quando o povo de Israel também confiou em Deus e colocou o sangue sobre a porta, da mesma maneira vai ser assim com toda a humanidade, pela fé, porque confia em Deus. Se você apenas confiar nele, isso vai funcionar para você também. E João, o apóstolo talvez mais perto, junto com Pedro, diz do Senhor Jesus, aquele que estava lá na frente de Jesus enquanto ele era crucificado, o único discípulo que estava ali, para quem Jesus olha e fala: eis aí a sua mãe, falando da sua própria mãe, como que diz: cuida da minha mãe, cuida de Maria. João, depois de algum tempo, escreve sobre esse momento, sobre essa realidade. Ele diz no capítulo 1, versículo 2 do Evangelho: contudo, veja como ele coloca: aos que o receberam, ou todos quantos o receberam, e ele coloca uma vírgula, aos que creram em seu nome, aos que se comportaram bem, aos que foram irrepreensíveis, aos que tiraram nota 10 em tudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem membros do clube, empregados da empresa, contrato assinado. Não, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Respira fundo, pensa, fala para você mesmo: filho. Se você creu em Jesus, você recebeu esse direito. Não é algo que você simplesmente, é pela fé você simplesmente se torna. Nasceu de novo, é uma nova criatura, e agora nasceu de Deus, filho de Deus, com direitos
e privilégios de filho. Como a gente mencionou no início, o Pai vai dizer para você: tudo que é meu é seu. A certeza, essa convicção que eu e você precisamos ter, ela vem antes das regras. E cumprir as regras se torna muito, não é mais fácil. Cumprir regras nem sempre é fácil, mas se torna muito mais claro, muito mais normal, e até mesmo pode se tornar prazeroso, porque você não está cumprindo a fim de suprir uma condição, a fim de propriamente ser aceito. Não, eu já faço parte da família. E qualquer filho, criança, adolescente, jovem vai dizer para você que cumprir regra não é tão legal assim, não gosta. Mas que segurança eles têm em saber que há uma família. Que imensa segurança eles têm em saber que existe alguém que está ditando a regra para eles, que já os garante na sua casa. Você entende isso? Direito de ser filho de Deus. Com certeza. Com Deus é o modelo familiar. E eu queria que você guardasse isso. Porque Deus está dizendo isso para mim e para você hoje. Porque você é filho. Porque você faz parte da família. Que eu peço de você é uma evidência do meu amor por você. Tudo que eu peço para você, porque Deus é muito melhor do que qualquer outro pai, e qualquer pai é um pouquinho inteligente para fazer isso. O que você pede do filho, o que você exige do filho, você nunca vai tirar do filho alguma coisa que está fazendo bem a ele, mas o que não faz bem, você faz questão de tirar. Então tudo que Ele, o Pai, pede de você é uma evidência desse imenso amor que Ele tem por você. Tenha hoje convicção, certeza, clareza de que você pertence a Ele, que Ele é seu e que você é dele, e que alguém diga amém. Na semana que vem a gente vai pegar a partir daqui, mas eu queria deixar essa pergunta com você antes de você ir para casa. Enquanto você crescia, você sentia que sua religião era baseada em qual sistema de regras? E eu coloquei sentia porque se você tentar responder essa pergunta teologicamente, é muito fácil, você sabe qual é a resposta. A resposta certa é muito fácil. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é para você fazer uma análise dentro de você. Nos PGs a gente vai fazer essa pergunta essa semana. Se você não está em nenhum PG, entra no PG. Se você diz, pastor, não dá, encontra algum grupo, alguma pessoa para você sentar e falar sobre isso em voz alta. Qual era? Né? Enquanto eu crescia, a minha religião, eu sentia que era baseada em qual sistema de regra? Modelo familiar? Enquanto eu falo isso, algumas pessoas estão pensando teologicamente, outras estão pensando emocionalmente, porque alguém ensinou para você que era modelo familiar, mas você não conseguia sentir isso. Você só conseguia sentir que era contratual, que sempre estava sendo exigido alguma coisa de você, que se você não cumprisse, você estava fora. Ou será que é o último, que você nunca sabe em que posição você está? Onde Deus te aguenta, mas Ele nunca vai ficar propriamente feliz com você. Mas afinal de contas, Ele tem um compromisso, então Ele vai acabar tendo que cumprir a sua promessa, mas gostar de você Ele não gosta muito. Será que é isso? Qual desses? Mas entenda, eu não estou pedindo para você me responder dizendo assim, pastor, eu sei. Não. Dentro de você, durante a sua história de vida, o que mais estava lá dentro? Porque essa é uma pergunta que só você pode responder, e depois que responder, você precisa repensar. Será que eu estou bem firmado no modelo bíblico de como Deus se relaciona comigo? Porque Jesus não veio te apresentar um patrão, não veio te apresentar um vizinho. Ele o tempo todo apresenta, eu quero que você conheça o Pai, porque Ele é seu Pai. Só isso, só isso. E Ele vai dizer mais uma vez para você hoje, a única coisa que eu te peço, confia em mim. Então enquanto você está julgando a possibilidade de um recomeço, de um ponto de partida maduro, essa pergunta é muito importante. Eu oro para que você tenha isso firmado no seu coração. Eu não tenho tanta facilidade de responder isso. Eu penso que você também não. Mas eu e você sabemos o que Deus está nos apontando aqui hoje. O que Ele quer que eu e você saibamos bem firmes. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia. Há uma canção
que eu gostaria de cantar com você, que diz: eu pertenço a ti. Nós não cantamos há muito tempo, eu creio que algumas pessoas conhecem. Ela começa, para a gente botar no telão, com: eis-me aqui, eternamente em tuas mãos. E essa é uma letra muito apropriada para selar aquilo que nós estamos aqui hoje falando. Eu oro, e nós vamos orar daqui a pouquinho, para que você realmente guarde isso no seu espírito. Cante com todo o seu coração que você pertence ao Senhor. Amém? Aleluia. Eis-me aqui, eternamente em tuas mãos, vivendo em tua promessa, firmada em meu ser. Eu sou teu, completamente entregue a ti. Pertenço à tua família, pertenço a ti, Senhor. Pertenço a ti, vem em mim, teu Espírito, teu viver, teu clamor. O que eu mais quero é te conhecer. Em louvor, ergo minhas mãos a ti, ó meu Rei. Esta canção sempre cantarei. Eu quero amar-te de coração. Eu pertenço a ti. Oh, aleluia. Vamos cantar mais uma vez? Com todo o seu coração, faça essa declaração aí. Eternamente em tuas mãos, vivendo em tua promessa, firmada em meu ser. Eu sou teu, eu sou teu, completamente entregue a ti. Pertenço à tua família, pertenço a ti, Senhor. Hoje sei que eu pertenço a ti, vem em mim, o Espírito, teu viver, teu amor. O que eu mais quero é te conhecer. Ergo minhas mãos a ti, ó meu Rei, e esta canção sempre cantarei. Eu quero amar-te de coração. Em louvor, ergo minhas mãos a ti, ó meu Rei,